Eu sentia o cheiro dela, fio. Era um cheiro de sabonete febo, misturado com terra molhada de cemitério. Ela estava ali, a um palmo de distância, escondida atrás daquela porta de madeira rangendo. E cada vez que ela soluçava, parecia que um pedaço da minha alma se quebrava. Mas o pior não era o choro. O pior foi quando ela disse o meu nome. E o meu nome eram todas as coisas sujas, que eu achava que ninguém tinha ouvido. Mas deixa eu te contar como chegamos até ali. Oi, Phil. Hoje eu vou contar a historia da velha do banheiro. Cuidado sempre com o que fala. Chega mais perto, meu filho. Puxa essa cadeira. Toma um pouco desse café. Cuidado que tá quente, viu? Sabe? Às vezes eu fico aqui olhando pro tempo e me lembro de como as coisas eram lá em Caçapava, por volta de 1960 e pouco. Naquele tempo, a palavra da gente tinha um peso que hoje não tem mais. A gente acreditava que a boca era a porta da alma, sabe? E que cada palavra que saía dela criava um rastro no mundo. Minha mãe dizia: Luzia, não deixa a língua sujar a casa, que o encardido gosta de lugar sujo. Eu era menina, rebelde, achava que era bobagem de gente antiga, mas tem coisas que a gente só entende quando o medo encosta na pele. Eu nunca contei isso pra ninguém, fio, nem pro seu avô quando ele era vivo. Mas hoje, vendo o jeito que o mundo anda, sinto que preciso te falar, porque tem um detalhe que eu esqueci de te contar naquela época. E é esse detalhe que ainda me faz não conseguir fechar a porta do banheiro até hoje. Lá no sítio, a vida era regrada. A gente acordava com o galo, trabalhava no roçado de milho e de noite a única luz era a da lamparina de querosene. Meu irmão mais velho, o Benedito, era o que a gente chamava de língua de trapo. Ele não podia tropeçar numa pedra que já soltava aquela fileira de nomes feios. Cuidado, Dito, meu pai avisava. O que a boca fala, o ouvido do bicho escuta. A gente ria. Eu e o Dito íamos pro fundo do pomar e apostávamos quem sabia o palavrão mais cabeludo. Era a nossa diversão secreta. Sabe como é? Coisa de criança que se acha dona do mundo. Naquela semana de agosto, e agosto sempre foi um mês de ventos ruins. A gente estava sozinho em casa. Meus pais tinham ido para o centro de Caçapava resolver papel de terra. Foi uma tarde de um calor abafado, daqueles que parece que a terra está cozinhando. Eu e o Dito brigamos por causa de um pedaço de rapadura. Eu xinguei ele de tudo que é nome. Ele me xingou de volta. A gente falou tanta coisa suja, fio, mas tanta coisa que o ar parecia que ficou pesado. Sabe quando o leite azeda fora da geladeira? O cheiro da cozinha mudou naquele momento, mas o pior ainda não tinha acontecido. A gente achou que as palavras tinham morrido no ar, mas elas estavam, era criando corpo. O sol foi baixando e aquele silêncio de fim de tarde começou a incomodar. No interior, o silêncio nunca é total, né? Sempre tem um grilo, um sapo, o gado mugindo longe. Mas naquele dia, os bichos se calaram de uma vez. O galo não cantou o pôr do sol. O cachorro, o javali, que era valente, que só se enfiou debaixo do assoalho da casa e não saía nem por um pedaço de toucinho. Eu senti um arrepio na nuca. Fui até o quintal recolher a roupa do varal. E foi aí que eu percebi que estava tarde demais para ignorar o que estava acontecendo. O banheiro lá de casa, como era comum naquele tempo, ficava para o lado de fora. No final de um corredor de terra batida, era um quartinho de alvenaria com o piso de vermelhão, aquele chão vermelho que estava sempre úmido. Eu precisei usar o banheiro. O Dito estava lá dentro da casa, calado, olhando para o nada. Eu peguei a lamparina e fui. Cada passo que eu dava no corredor de terra parecia que tinha alguém andando do meu lado. Mas quando eu olhava, era só a sombra das bananeiras. Entrei no banheiro. A porta era de madeira grossa, pesada, com um trinco de ferro que eu mesma tinha que puxar.
O cheiro de sabonete Febo estava muito forte lá. Dentro, estranhamente forte. Eu me sentei e, naquele silêncio medonho, ouvi o primeiro soluço. Era um choro baixo, vinha de trás da porta, bem naquele vão onde a gente pendura a toalha de rosto. No começo eu pensei, é o Dito querendo me assustar. Para com isso, Benedito, eu sei que é você, eu gritei, mas o choro não parou. Ele aumentou, tornou-se um pranto desesperado, como se a pessoa estivesse sufocando na própria dor. Eu tentei racionalizar, sabe? Pensei que talvez fosse um bicho, ou o vento encanado no telhado, mas aí veio o segundo sinal, o espelho de louça. Aquele que tinha as bordas descascadas pelo tempo começou a embaçar, mas não era de vapor, fio. Era como se uma respiração quente estivesse batendo nele. E quando eu olhei, eu quis não ter olhado. Pelo vão da porta, bem lá embaixo, eu vi a barra de um vestido de chita, todo encardido de barro seco. E os pés, meu Deus, os pés não eram de gente. Eram secos, escuros, com unhas, compridas que batiam no piso de vermelhão. Clique, clique, clique. Minha voz sumiu. Meu corpo ficou frio como um defunto. Eu criei coragem, não sei de onde, e perguntei com um fio de voz: quem tá aí? Quem é você? Aí o choro parou de repente. Um silêncio que doía o ouvido tomou conta. E de trás da porta, uma voz que parecia a da minha mãe, mas com um som de ferro raspando no chão, respondeu: você não me conhece, mas você me chamou a tarde inteira. Eu gaguejei, as lágrimas já descendo. Eu não chamei ninguém. E a coisa respondeu, falando baixo, quase num sussurro: chamou sim, meu nome é... E aí, meu filho? Ela começou a dizer. Mas ela não disse um nome de gente. Ela começou a repetir exatamente a sequência de palavrões que eu e o Dito tínhamos gritado um pro outro no pomar, um por um, na mesma ordem, na mesma raiva. E ela completou: cada vez que você fala meu nome, eu ganho um pedaço de corpo. E agora eu tô aqui. Eu tentei levantar, mas minhas pernas eram como gelatina. A mão suada escorregava no trinco de ferro. Eu ouvia as unhas dela raspando na madeira da porta. Risca, risca, risca. Ela estava vindo para o lado de dentro, lá da casa. Eu ouvi o Dito gritando. Mas não era um grito de ajuda. Era um grito de pavor puro. Eu percebi que ela não estava só comigo. Ela estava em todo lugar onde a língua suja tinha passado. Eu fechei os olhos com força e comecei a rezar a Salve Rainha. Mas os palavrões que ela dizia entravam na minha cabeça e misturavam com a oração. Foi aí que eu fiz algo irracional. Em vez de empurrar a porta para fugir, eu puxei a porta contra a parede, querendo esmagar o que quer que estivesse ali atrás. Houve um estalo, um som de osso seco quebrando, mas não teve grito de dor. Houve uma risada que cheirava a coisa podre. Quando a porta bateu na parede, não tinha ninguém. O vestido de chita sumiu. Os pés de bicho sumiram. Mas no espelho embaçado, onde antes tinha a minha imagem, estava escrito com o dedo no meio do vapor: até amanhã. Eu saí correndo por aquele corredor de terra, tropeçando nos meus próprios pés. Quando cheguei na cozinha, o Dito estava encolhido debaixo da mesa, com a mão na boca, sangrando. Ele tinha mordido a própria língua de tanto pavor. Ele me olhou e eu vi nos olhos dele que ele também tinha ouvido o nome dela. Só anos depois eu entendi o que aquilo significava. A gente não estava sendo assombrado por um fantasma. A gente estava sendo assombrado pelo que a gente era por dentro. Meus pais chegaram e não entenderam nada. O Dito nunca mais falou um palavrão na vida. Ficou um homem calado, bicho do mato, que benzia a boca antes de comer. Eu fiquei com essa marca aqui no braço. Tá vendo essa cicatriz? Foi do dia que eu puxei a porta.
Dizem que foi o trinco, mas eu sei que foram as unhas dela. O banheiro do sítio foi derrubado anos depois, mas ninguém queria usar o tijolo daquela construção para nada. Diziam que o tijolo era batizado. Então, fio, por isso que eu te digo, toma cuidado com o que você solta para o mundo no momento da raiva. As palavras não somem, elas ficam esperando no escuro, atrás de uma porta, pegando corpo. Hoje em dia o povo fala tudo o que quer, né? Mas eu fico aqui pensando, se cada palavrão é um chamado, imagina o tamanho que essa mulher não tá agora. Escuta, você ouviu isso? Parece que tem alguém chorando lá no corredor. Ou será que é só o vento? Vai lá ver para sua avó, mas não esquece de perguntar o nome antes de abrir a porta. Ah, então você ficou até o final, né, Fio? Isso é bom, porque tem história que só quem escuta até o fim entende de verdade.